amigos do 4 Maiores, eu sou Delazar e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Santos, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse momento nós vamos falar aí do pós-jogo do Corinthians contra o Bragantino e do Santos contra o Paysandu. Vamos começar aí pelo jogo do Santos. O Santos, que recebeu o Paysandu pela primeira rodada da Série B, ganhou por 2-0 do Paysandu e largou bem aí na busca pela vaga à Série A. O jogo, que foi na Vila Belmiro, nesta tarde, teve aí a questão de estar sem público, né? O Santos pagando aí a sua conta, que o Tribunal de Justiça determinou, né? O Superior Tribunal Desportivo determinou que o Santos jogue 3 jogos com os portões fechados e depois mais 3 jogos com o setor da torcida uniformizada esvaziado, além de uma multa de R$300 mil. Assim, o Santos cumpriu o seu primeiro compromisso com a Justiça e saiu na frente. Mas quem pensa que o jogo, por ter sido 2-0, foi fácil, está enganado, tá? O Santos teve um primeiro tempo muito ruim, apesar de estar com o seu time quase todo titular em relação ao que fez a final contra o Palmeiras há 2 semanas atrás. O Paysandu esteve melhor, o Paysandu chegou a ter uma bola cruzada na pequena área, passando na trave, ali bem perto da trave. Depois teve 2 defesas do João Paulo, o Paysandu com chutes a meia distância, e o Santos sem efetividade, somente um chute de fora da área que passou longe. E aí, no segundo tempo, o Santos voltou com o seu time. O Carille ainda fez umas mexidas ali, até que viu que a coisa não estava fluindo e colocou Pedrinho. Com a entrada de Pedrinho, o Santos melhorou sua qualidade e foi dos pés aí do atacante que saiu gol, um belo gol, né? Ele riscou ali dentro da área, fintou 2 jogadores e num golpe de sorte, quando talvez tentasse fazer a terceira finta, ele bate meio chapado no canto aos 23 minutos do segundo tempo e abre o placar para o Santos. O Paysandu ainda tentou empatar o jogo, teve um lance com um chute de fora da área que passou muito perto, um chute forte do camisa número 10 do Paysandu, mas depois desse susto não teve mais nenhum outro susto. E aos 44 minutos, Pedrinho, melhor jogador em campo, recebeu dentro da grande área, bateu forte, o goleiro espalmou e Guilherme, em condições com o gol vazio, empurrou a bola para dentro, deu números finais aí para esse jogo, fazendo com que o Santos ganhasse os 3 pontos e de quebra o segundo lugar na tabela de classificação, atrás somente aí da Chapecoense, porque a Chapecoense ganhou por 3-1 do Ituano, então com 2 gols de saldo, mas com mais gols pró. O Santos fica em segundo com 3 pontos, em terceiro tem Sport com 3 pontos, mas saldo de 1. O Novo Horizontino também tem 3 pontos e o Operário do Paraná 3 pontos. Então esses 5 primeiros aí na classificação foram os 5 times que venceram as suas partidas. Lembrando que na Série B ainda amanhã teremos jogos entre Ponte e Curitiba, Vila Nova e Guarani e Brusque e Mirassol. O Santos, com essa vitória aí, tira um pouco do peso das suas costas, vai viajar para jogar com o Avaí no sul do país, em Santa Catarina, jogo válido aí pela segunda rodada da Série B. Assim o Santos encara o Avaí, Santos e Avaí às 20 horas na Ressacada, hein, lá em Santa Catarina. Então o torcedor do Santos já pode se preparando aí para encarar aí a viagem até Santa Catarina. O Santos que não vai viajar muito, haja visto que temos aí 6, além do Santos, mais 6 times paulistas, né, na Série B. Então o Santos pouco vai viajar para fora aí, deve fazer alguns jogos fora, mas não serão tantos com tanta distância, né? Os mais distantes aí são contra o Sport, o Amazonas, o próprio Paysandu, o Avaí fora, né? Vai fazer alguns jogos fora aí, mas não será uma quilometragem muito grande para o Santos, que só estará ligado nos jogos da Série B. Então dá para o Carille preparar bem esse time aí e evitar qualquer tipo de surpresa, né? O Santos, que tem investimento, que vamos ser sinceros,
de Série A, né? Uma folha salarial de 8 milhões de reais, fez algumas contratações, reforçou seu elenco. O Santos vem forte aí na disputa para a Série A para o ano que vem, né? Vai disputando aqui a Série B. O Corinthians, por sua vez, não consegue marcar gols. Jogou hoje aí com o Bragantino, perdeu por 1-0 o seu jogo para o Bragantino. São 3 jogos sem marcar gols. O técnico Antônio Oliveira até tenta resolver esse problema, mas hoje muito desse resultado de 1-0 para o Bragantino passa na conta do treinador, tá? O treinador poupou diversos titulares pensando no jogo de terça-feira contra o Argentino Júnior pela Sul-Americana, jogo que será na Argentina. De certa forma aí, o Corinthians não esteve bem no primeiro tempo, teve só de início ali, né, um chute do Garro bem forte que o Cleiton defendeu e a zaga pôs para longe, logo com 1 minuto e 40 mais ou menos, mas logo de cara também com 4 minutos, o jogador Vitinho do Bragantino recebeu a bola, deu um corte para a direita em cima do Mateuzinho e bateu firme, cruzado no alto, né, em diagonal. Cássio pulou nela, mas não encontrou a bola. Um belo gol do Vitinho, jogador incisivo, jogador muito veloz, jogador que deu muito trabalho para o Corinthians nesta noite de sábado, nesse resultado aí de 1-0. Foi o melhor jogador em campo, sem dúvida nenhuma, tá? O Corinthians, depois desse gol, tentou fazer alguma coisa ali, teve uma ou outra chance em chutes de média distância, mas o Bragantino foi quem perdeu nos pés aí do Ramírez um gol dentro da grande área, que se não é o Cássio, a coisa tinha sido pior. O Cássio fez uma defesaça no chute do Ramírez, numa sobra de bola ali, praticamente na marca do pênalti, e esse desafio entre esses dois aí seguiu também no segundo tempo. O Ramírez fez um chute também forte para a defesa do Cássio. O Cássio impediu que o Bragantino ampliasse, assim como o Cleiton do outro lado, né? Porque no segundo tempo, após as mudanças do Antônio Oliveira, que aí resolveu colocar o Yuri Alberto, o Romero, o Paulinho, né? Colocou os jogadores aí que já são titulares, o time melhorou bastante, tá? E chegou a ter a oportunidade para empatar o jogo, não fosse o Cleiton, que fez 2 excelentes defesas em lances de chutes, como eu disse aqui, fortes de fora da área, e um chute cruzado também, que passou raspando ali depois da defesa do Cleiton, né? O Corinthians bem que tentou. O resultado, de certa forma, pelo que o Corinthians jogou no segundo tempo, foi injusto. Talvez o empate fosse o resultado mais justo para as duas equipes, o que não aconteceu aí. E o que aconteceu é o 7º 1-0 seguido dessas equipes. Por quê? Em 2022 o Corinthians ganhou os 3 jogos que fez por 1-0. Em 2023 o Bragantino ganhou os 3 jogos por 1-0. E agora o Bragantino consegue o 4º 1-0 seguido contra o Corinthians. Ou seja, os últimos 7 jogos terminaram 1-0 para um dos lados, sendo que os últimos 4 foi para o Bragantino. O Bragantino que agora é líder do campeonato. O Bragantino aqui tem 7 pontos, está à frente aí, fica aguardando os jogos, claro, né, de Flamengo e Internacional, para saber se vai se manter na ponta ou não, além dos times que estão com 4 pontos, que podem chegar a 7 pontos, que são os casos aí do Juventude e do Fortaleza, né? Então nós temos aí 4 times que podem ultrapassar o Bragantino ainda amanhã nos jogos deste domingo. O Bragantino fica aí de olho na tabela para ver o que vai dar, né? E na Série A aí, o Corinthians, com essa derrota, está lá em 16º, corre sérios riscos de entrar aí na zona do rebaixamento, porque ele só tem 1 ponto até agora. E amanhã nós teremos jogos aí do Vitória, que
está com 0, do São Paulo que enfrenta o Atlético Goianiense e os dois estão com 0. Então um empate aqui já leva os dois à frente do Corinthians, então o Corinthians que entraria ali para 19º lugar, então seria já uma posição incômoda, e o presidente do Corinthians aí, aqui tudo indica, demitiu o Rubão, vai buscar um novo diretor de futebol para tentar ajustar as coisas aí no Corinthians, porque jogador agora nesse momento não dá mais para contratar, então o Corinthians vai ter que se coçar aí e ver o que faz na área na área diretiva, na área técnica, porque investir aí, torcer porque o Antônio Oliveira dê jeito nesse time do Corinthians. Eu acho que está muito cedo ainda, né? Na realidade, o Antônio Oliveira está fazendo um trabalho importante aí, procurando corrigir os erros, dar entrosamento ao time, mas o Corinthians também anda com a maré aí de má sorte, eu vou falar assim, né? Perdeu o Maicon, que era um jogadoraço ali no meio campo do Corinthians, não contou esses tempos com o Coronado, que estava com dengue e voltou, aí agora foi o Gustavo Henrique que está com dengue e não jogou, então assim, as coisas não parecem dar tão certo para o Corinthians nesse começo de ano. Vamos aproveitar aqui para passar os resultados dessa noite. O Grêmio, o Fluminense, aliás, ganhou por 2-1 do Vasco, teve polêmica lá, no short que está aí no canal você confere o lance lá, 2 lances polêmicos nesse jogo. O Grêmio ganhou de 1-0 do Cuiabá, o Bragantino ganhou de 1-0 do Corinthians e o Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do Cruzeiro, uma sova aí, né? Os jogos de domingo aí ficam por conta de Vitória e Bahia às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo também às 4, Atlético Paranaense e Internacional também às 4, Botafogo e Juventude às 18h30, Atlético Goianiense e São Paulo às 18h30. O jogo Criciúma e Fortaleza foi adiado. Amanhã eu trago para vocês aí o pré-jogo do São Paulo, o pré-jogo do Palmeiras, e depois desses 2 jogos, mais tarde, eu trarei para vocês também o pós-jogo dessas partidas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aqui do pós-jogo, o que aconteceu na rodada, né? E claro, né? Se gostaram, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família, isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Valeu, um abraço!